Vamos lá, pessoal. Estou aqui com os dois irmãos do sucesso, né? Os consoles portáteis do momento com excelente custo-benefício. RG43H Pro, a versão H é a versão horizontal, e RG43V Pro, que é o irmão vertical. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Testar o desempenho pelo seguinte: a versão H tem dois modelos, com 1 GB de RAM e com 2 GB de RAM. Essa minha aqui tem 2 GB de RAM, enquanto a versão vertical tem apenas 1. Então a gente vai testar para ver se tem grande diferença no desempenho. Eu vou testar jogos de PSP, que é o foco desse console portátil e é onde ele é mais otimizado. E outra coisa, vamos analisar também a construção dos dois para ver se tem alguma diferença. A versão H, que é a horizontal, que tem 2 GB de RAM, está escasso, você não encontra mais quase o modelo com 2 GB de RAM. Então a gente vai ter uma noção se realmente tem grandes diferenças, né? Se realmente vale a pena ficar caçando tanto 2 GB de RAM ou se o desempenho vai ser bem parecido. O mesmo jogo para ambos, né? Vou colocar separadamente para a gente ver o desempenho, depois eu vou juntar a tela, né? Dividir a tela e colocar eles lado a lado para a gente ver realmente a diferença entre eles. E as configurações vão ser a mesma, tá? Eu vou deixar em 2 vezes a resolução do PSP. Sem mais enrolação, bora para o comparativo. Vamos lá, pessoal, rapidamente aqui analisando a parte de construção. Os dois têm um bom material plástico, né? É basicamente o mesmo peso, mas a textura, assim, ao toque, eu preferi aqui da versão vertical, né? Então, o R43V eu achei que tem uma textura melhor no material plástico. Os botões de ação são exatamente iguais. Então, aqui eu coloco um empate. Aqui nos analógicos, os dois têm LEDs, tá? Esse aqui está desligado, mas os dois são exatamente iguais. Mesmo padrão, então também coloco um empate. Agora, quando a gente chega no D-pad, esse aqui tem esse circular, que muita gente não gosta, e esse aqui, aquela cruzeta tradicional. Porém, esse daqui leva uma vantagem monstruosa, é muito melhor esse D-pad circular, ele é muito mais funcional. Por quê? Esse daqui, pessoal, eu achei ele um D-pad um pouco duro, vamos dizer assim, ele é meio quinudo, né? Então tem umas quinas aqui que incomoda no dedo, ele é um pouco duro, tem boas diagonais? Tem, mas é inferior à versão horizontal. E para dar uma meia-lua ali nos jogos de luta, ele é um pouco difícil. Confesso que é um pouco difícil, enquanto esse daqui é muito fácil. Até ajuda você conseguir executar uma meia-lua nesse D-pad circular. Então, nesse ponto, eu vou colocar a vantagem aqui para a versão horizontal em questão do D-pad. Ergonomia. Ergonomia, ambos têm boa ergonomia, porém nada supera uma versão horizontal. Então vou colocar aqui a vantagem para a versão horizontal. O áudio da versão horizontal sai na parte de trás, isso daqui é um ponto negativo, enquanto esse daqui, o áudio sai na parte da frente. Então, questão de áudio, a versão vertical, ela sai na frente, tá? Os dois têm bons botões de ombro. Cliquezinho de mouse bem leve, bem macio, não é igual um R36S todo pesado. Inclusive, essa versão aqui também, tá? Então, os dois têm bons botões de ombro com um clique de mouse bem bacana e bem funcional, tá? É bem leve, você vê que não é um botão grosseiro. Bom, vamos iniciar os testes e cada parte dos testes eu vou pedir para vocês focarem em um ponto, tá? Nesse primeiro teste, foquem no desempenho e também foquem aí na qualidade de tela. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui separadamente e depois lado a lado. Aproveitando que no início eu vou deixar separadamente, também dê uma observada aí na diferença de áudio entre eles.
Não sei se vocês notaram, mas deu para perceber ali uma pequena diferença ali na questão do áudio nesse primeiro teste, tá? Aqui no God of War eu achei que a versão vertical tem um áudio um pouquinho mais estralado, como se estivesse chiando um pouquinho, né? Com umas pequenas falhas. Nesse próximo teste, eu quero que vocês foquem aqui no barulho dos botões, tá? Então dê uma focada aqui no barulho do botão de ação, porque aqui tem uma grande diferença entre eles, por mais que eu disse que os botões eram iguais, mas tem uma grande diferença no som quando você aperta os botões. E aqui, pessoal, nessa última parte eu fiz um comparativo aqui entre os dois sistemas, o Emuelec e o sistema próprio aqui da marca, tá? Então, dê uma olhada aqui para ver se vocês encontram alguma diferença entre eles. E depois comente também a sua opinião. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam desse comparativo. Eu deixo para cada um avaliar e ter sua própria opinião sobre esse comparativo. Tentei pôr um pouco de tudo aqui para a gente, no geral, ver qual dos dois vale mais a pena. Na minha opinião, eu acho que não tem muita diferença. E se você encontrar com 1 GB de RAM, não encontrar com 2, eu compraria com 1 tranquilamente, sem nenhum problema. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!